Olá, meu amigo corretor, minha amiga corretora. Em vídeos passados eu havia prometido que faria um comentário, um parecer a respeito do artigo 723, que fala sobre corretagem. Na ocasião, eu havia dito que é o único profissional, a única profissão que tem um capítulo próprio para falar da corretagem não de seguro, a corretagem de imóveis. Existem vários tipos de corretagem, vários tipos de comissionamentos, mas para o corretor de imóveis existe do artigo 722 ao 729 do Código Civil de 2002, artigos que se referem à nossa vida do dia a dia, corretor, que é necessário você ter conhecimento de artigo por artigo, tá? Mas eu fiz menção, né, no vídeo anterior a respeito da mudança que ocorreu em 2010 ou 2012, referente ao artigo 723, aonde antes de 2010, a responsabilidade do corretor quanto às informações referente ao negócio, ao imóvel, ao imóvel em si e às pessoas envolvidas a este imóvel, tá? O imóvel está 100%, mas o proprietário, a parte subjetiva, não está. Num contrato de compra e venda, o que a gente chama de a parte objetiva é tudo que se refere ao imóvel. E a parte que se fala, a parte subjetiva, é tudo aquilo que não é o imóvel. Fica mais fácil para definir assim. Eu vou ler a você o artigo 723, tá? E fazer alguns comentários a respeito, então, da nossa responsabilidade. Porque, como você, eu também sou corretor. Então, vamos ao artigo. Artigo 723. O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio. A gente chama essa parte de caput, ou seja, a primeira parte do artigo. Aqui não houve mudança. Mas, no seu parágrafo único, sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, do imóvel ou das pessoas envolvidas ao imóvel, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência. O parágrafo único mudou em razão de interpretações diversas, inclusive na Justiça, a questão da responsabilidade do corretor. E ficou muito bem definido aqui que irá responder por perdas e danos se a pessoa agir por diligência, falta de diligência e prudência. Tá? Em outro artigo aqui dentro do Código Civil, se fala só sobre o que é diligência e imprudência, né? Então, corretor, não basta você dizer depois, eu não sabia.
eu não tinha este dado. Quando você recebe uma proposta de um imóvel, tenha você ou não captado, né? Um outro vídeo eu falei da importância da captação. Falei também da importância de pegar a assinatura do cônjuge na proposta. Faz parte do corretor apresentar uma proposta. A partir do momento que é feita essa proposta, você tem um compromisso para com o comprador de apresentar a ele que aquilo tudo que estava na ficha de captação vai ser um bom negócio para ele e que não trará no futuro qualquer tipo de insatisfação. Uma coisa simples, boba, mas já existe sentença em segundo grau de desfazimento do negócio por conta do corretor não informar que naquela rua havia feira. No dia da semana havia uma feira e houve desfazimento do negócio com devolução do dinheiro e mais perdas e danos. Hoje, com o advento da internet, com o Google, ficou muito fácil de pesquisar. Não acredite em mim. Entre no Google e pesquise sobre acórdãos, sobre decisões a respeito de corretor, da corretagem e da compra e venda que dá problema. Existe N decisões a respeito disso, né? Existe N decisões a respeito da devida corretagem. Da mesma forma que dá uma garantia ao comprador e ao vendedor de que você, corretor, corretora, está agindo com lisura, com ética. Mas não existe a possibilidade, sobre determinado fato, você alegar ignorância. Você sabe que não pode matar, porque senão vai preso. Mas você lê o artigo da lei que fala isso? Mas você tem conhecimento. Nós não podemos alegar ignorância à lei. Assim, meu amigo corretor, minha amiga corretora, antes de continuar, eu vou pedir a você para dar um link, dar um clique, um like no nosso canal, se inscrever nele, colocar as suas objeções, as suas curiosidades, as suas observações, apertar o sininho na parte de todos e compartilhar com os amigos. Estamos aí numa campanha para aumentar o número de inscritos no nosso canal do YouTube. Corretor Esclarecido é o nome do nosso canal no YouTube. Conto com você. E dando prosseguimento, quero dizer também que o direito
ele assiste a todas as partes. Então veja você, nós temos a parte do vendedor, que essa parte pode ser dividida, mas vendedor, proprietário. Mas existe N tipo de proprietário. Pessoa física, ou pessoas físicas em condomínio. Pessoa jurídica. Uma empresa, existe a pessoa certa para assinar os documentos. Que pode existir alterações no seu contrato social que às vezes não são apresentadas. Quando a pessoa jurídica é a parte proprietária que está pondo à venda, não tenha dúvida, dá mais trabalho. A documentação a ser pesquisada é muito maior, porque além de tirar da pessoa física responsável pela empresa, autorizada pelo seu contrato social, você também vai ter que tirar todas as certidões, tudo que se refere a essa empresa. Tá? Mesmo que o imóvel seja de pessoa física, e você vai na documentação, você vai na profissão, você vai no exercício das suas atividades, na hora que você busca lá o Segan Serasa, vai aparecer se ele tem participação em alguma empresa. Ah, vai precisar tirar documento quando está no nome da pessoa física? Sim. Se a pessoa é um comerciante, se a pessoa é um industrial, se faz parte de alguma sociedade empresarial, comercial, tem sim que tirar, para saber a saúde da empresa. Né? Nós temos aí um outro juizado, que é o juizado do trabalho, a vara do trabalho, a justiça do trabalho, aonde ela é muito rápida. Ela é rápida para decidir, ela é rápida para noticiar ao cartório a penhora ou o bloqueio, a suspensão de uma venda. E mesmo depois vendido, ela consegue empenhorar o imóvel por conta do lapso temporal. Mas aí vamos entrar no juridiquês e a ideia não é essa deste vídeo. Tá? Mas veja, a pessoa é pessoa física, mas faz parte de uma empresa. Pronto. Você precisa tirar todas as certificações. Ah, mas o cliente pode, no dia do cartório de nota, dispensar as certidões. Pode. Mas em outro vídeo eu já comentei, não faça isso. Às vezes o corretor quer marcar logo a escritura de compra e venda, às vezes até sem fazer contrato. Pode? Pode. Mas se resguarde. Seja um profissional top. Ah, mas existe a legislação conhecida, a lei conhecida como concentração na matrícula. Agora não precisa mais tirar certidão só do registro de imóveis, porque se lá nada constar, então não. Sim, quando saiu essa lei, eu falei, até que enfim, uma lei aonde se respeita aquilo que está no registro de imóveis. Sim, você tira uma certidão no registro de imóveis, não tem ônus, não tem sequestro, não tem nenhuma averbação de contrato de locação,
ou hipoteca, ou qualquer tipo de ônus, tá? Eu já lembrei de um caso, já me ocorreram várias situações diferentes ao longo desses anos todos que a gente trabalha no ramo. Existe, depois de um certo tempo de experiência, eu vou contar esse caso porque é muito interessante, porque envolve uma série de coisas, de desdobramentos que tivemos que ir à justiça para garantir a nossa comissão. Mas, veja, estou falando de documento da lei de concentração. A lei de concentração veio para garantir ao comprador. E ao corretor nem se fala. Tirei a certidão, não aparece nada. Posso vender o imóvel. Não preciso das certidões. A lei de concentração é isso. A lei de concentração nada mais é do que aquele que é credor de alguém, e este alguém possui o imóvel, e ele põe o imóvel à venda, que a gente chama fraude ao credor, o credor tem que ter a iniciativa de pedir ao ajuizar uma ação de execução ou uma ação de conhecimento, pedir ao juiz para encaminhar ao cartório que faça a anotação naquela matrícula de que corre um processo de execução ou que é ao credor a incumbência de levar ao cartório de registro de imóveis naquela matrícula daquele imóvel cujo proprietário deve a esse credor. Mas, infelizmente, a Justiça do Trabalho está passando por cima disso. Ainda não existe uma jurisprudência uniformizada a respeito disso, apesar de já existir há alguns anos. No direito, 5 anos é novidade. Até que uma ação chega ao STJ, é mais de 4 anos, 5 anos. Até ela ser julgada no STJ. Então veja, corretor e corretora. Ainda não temos uma jurisprudência que nos garanta a tranquilidade de que foi a ideia da concentração da matrícula. Seria muito bom para o comprador e para o corretor se apoiar na lei da concentração no imóvel, do registro imóvel, na matrícula, no registro de imóvel. Então, ainda, para a sua garantia, corretora, tire todas as certidões necessárias para que lá na frente você não sofra consequências, para que o seu comprador não tenha consequências. Às vezes, vou comentar o caso que eu me lembrei antes que eu acabe me esquecendo. Vai passando, aqui nada é escrito, nada, eu vou falando conforme a gente vai lembrando também de determinadas situações. E tenha certeza, todo dia a gente tem uma experiência nova, todo dia a gente tem conhecimento de algo, de alguma coisa
que nos faz mover pela curiosidade, correr atrás, descobrir tudo mais. Veja vocês, uma pessoa, um proprietário, foi até a imobiliária e assinou a autorização de venda num prédio, onde era um prédio de um dormitório, e antigamente falava-se kitnet, hoje seria a palavra estúdio, né? Deixou o apartamento para venda. Queria fazer uma venda rápida, nos sugeriu um valor de venda rápida. Naquele prédio tinha imóvel à venda também. Nós sugerimos a ele começar com 15% abaixo do valor médio de venda do prédio, para ter uma contraproposta e fechar em torno, mas com certeza aumentaria a velocidade de venda, né? O cliente aceitou a nossa sugestão, colocamos 15% abaixo do preço. Houve uma proposta para uma pessoa, uma senhora, professora, para a compra do imóvel, em din-din, sem financiamento, tudo que o meu cliente queria. Fez uma contraproposta e foi negociado e chegou quase perto do valor, ou seja, ela conseguiu mais 5% de desconto, ao total 20% em relação à média do prédio. Ela deu a entrada, nessa imobiliária que eu atuava, ela ficava com o cheque até ser tirado as certidões. Tiramos as certidões pessoais do imóvel, tudo ok. Certidão do imóvel 100%. A certidão pessoais, existia ação de execução contra essa pessoa de um valor pouco mais de 50% do valor do imóvel que estava sendo posto à venda. Né? Mas passamos as certidões para a pessoa e pegamos autorização para o depósito do cheque. Tudo através de e-mails. Na época ainda não tinha WhatsApp, mas tudo através de e-mails trocados, depois comprovados na justiça. Resultado: após a autorização dela, logo depois, uma semana depois, a mesma me liga, dizendo que queria o desfazimento do negócio, porque a pessoa tinha uma ficha suja, isso, aquilo, que ela esteve consultando com o advogado e que ele não poderia vender esse imóvel, e alegou uma série de coisas e que era para devolver o dinheiro a ela. No nosso levantamento, fizemos a pesquisa daquele imóvel. Liguei para o proprietário vendedor, falei, vamos colocar Zé da Silva. Liguei para o Zé da Silva, nome hipotético, tá, gente? Comentei. Ele falou, Manuel, de fato, estou com um problema, estou vendendo esse imóvel mais barato para exatamente pagar. Mas eu não tenho problema de fraude ao credor ou isso que quis sugerir. No mesmo prédio, eu tenho outro apartamento, a unidade tal, você pode tirar a certidão. A casa que eu moro, aqui em Campinas,
é minha, não tem débito. E tenho também salas de escritório alugado. Por conta desse processo, eu pus esse imóvel à venda. Liguei novamente para a pessoa. Olha, é isso, assim, 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 assim. Não, porque o meu advogado falou. Falei, senhora, peça para o seu advogado ligar para mim, por favor. E eu vou conversar com ele, vou mostrar os fatos. Isso que eu estou dizendo para a senhora é facilmente comprovável através de certidões do registro de imóvel. Então não existe fraude a credor. A intenção é vender, a senhora está fazendo um excelente negócio. Não, mas eu não quero mais. Isso... Insisti novamente para que ela pedisse ao advogado dela para entrar em contato comigo. Em vez disso, recebi uma notificação do desfazimento do negócio com a devolução do dinheiro entregue. Eu tinha uma proposta de compra e venda, assinado por todas as partes. Eu tinha uma autorização para a venda. Eu fiz a venda. Eu realizei a venda. Eu tirei certidão. Inclusive, a gente vai lembrando, inclusive, ela depositou o dinheiro para tirar as certidões todas de distribuidor civil, de protesto, de imóvel. Quem pagou pelas certidões foi ela, foi a compradora. Ela aceitou, ela deu autorização para fazer o depósito da entrada, comprovado através de e-mail. Ou seja, venda concluída. A minha parte como corretor foi feita. Resultados. Não o proprietário. Manuel, a minha parte que cabe a mim nessa entrada, a entrada de 20%, eu vou devolver. Não quero, se ela está se sentindo prejudicada, eu falei, não, mas eu não vou devolver a minha parte de corretor. A minha corretagem, o meu trabalho foi feito. Captei, publiquei, coloquei faixa, coloquei placa, anunciei em jornal, na época ainda era usual, anunciei nas mídias, levei a pessoa, atendi no domingo, antigamente a gente trabalhava de domingo, né? Fiz proposta, houve contraproposta, proposta final, assinada por todas as partes, recebi um cheque de entrada, após as certidões tiradas que eu enviei a ela, eu pedi autorização para fazer o depósito do cheque, não houve oposição a nada. Mereço a minha comissão, sim. Vamos resolver na justiça. E depois de quase 2 anos, ganhamos a sentença. E mais 20% dos honorários, mais tudo que foi de sabor sofrido por mim. Então, a lei também garante. E veja, eu não tinha exclusividade de venda. Tá? A exclusividade de venda é boa, é excelente. E só uma dica, toda vez eu estou dando uma dica. Exclusividade de venda, quando você for fazer, você precisa colocar o prazo, o número de dias. Não esqueça de colocar o prazo e o número de dias.
Mas então, retornando à lei, voltando ao caso do processo, a pessoa poderia ter recorrido para a segunda instância? Sim. Mas ia ser pior. Aí, nesse caso, ela foi mal assessorada, porque alguém colocou na cabeça dela que, por conta do débito do cliente vendedor, ela poderia vir a perder o imóvel. Então, essa lei que eu comentei da concentração, a lei da concentração de imóvel, ela veio para resolver esse tipo de problema. Porque cabe ao credor levar à matrícula do imóvel o seu direito, entre aspas, de preferência, ou dizer que aquela pessoa daquele imóvel está devendo na praça. Tiramos a certidão, não apareceu nada. Nada da pessoa, apareceu sim a ação existente, tá? E apareceu a ação de execução de imposto lá da cidade dele, do imóvel da casa dele. Coisa simples, coisa boba. E na ação, próximo à decisão, o advogado dessa pessoa tentou propor um acordo. Acordo ridículo, irrisório. Eu falei, não, vamos até o fim. E se ela não concordar lá no fim, cabe o direito a ela do duplo recurso, o TJ. Então, corretor, existe aqui, entre os artigos que eu te mencionei, tá? Um artigo muito interessante. Se, artigo 727, se, por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor e o negócio se realizar posteriormente, como fruto de sua mediação, a corretagem lhe será devida. Igual solução se adotará, se o negócio se realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por efeito dos trabalhos do corretor. Corretor, já disse em outros vídeos, em poucas palavras, para você ter direito, é necessário pegar autorização de venda. Com exclusividade ou sem exclusividade? Com exclusividade, melhor. Existem argumentos para isso. Num próximo vídeo eu vou falar os argumentos para se captar com exclusividade de venda. Mas hoje estou me referindo aos seus direitos e deveres, às suas obrigações em relação à intermediação na compra e venda. Você responde por perdas e danos, por dolo, por imprudência, por negligência. Pode procurar também no Google, na internet. Vários corretores já responderam por perdas e danos. Tá? Então veja você que captação bem feita, autorização de venda e o mais importante, quando você levar alguém para fazer visita no imóvel, pegue a assinatura de quem você levou. Você saiu para mostrar 2 imóveis, 3 imóveis. Papel simples, fácil de ser imprimido.
Olha, a minha administradora ou a minha orientação interna administrativa ou jurídica me pede que o senhor me assine os documentos, os locais que eu estive e lhe mostrei. É a sua garantia para receber os honorários, caso essa pessoa procure o proprietário, ou procure o síndico, ou o zelador. Então, corretor amigo, corretora amiga, não quero me estender muito mais, mas veja você que nós temos dentro do Código Civil os artigos para protegê-lo. Do mau comprador. Mas temos também artigo aonde você agir com imprudência ou negligência, por dolo, você responderá também. Então são obrigações e deveres, o direito de cada parte, né? Falei do vendedor e os tipos de vendedores, e falei dos compradores e tipos de comprador. A única preocupação para o corretor do comprador é se esse comprador está usando dinheiro de atividade ilícita, né? Existe um convênio do Cresce com a Receita Federal de que na desconfiança de que o dinheiro que está sendo usado para a compra daquele imóvel vem de origem ilícita, o corretor tem obrigação de relatar. Olha, hoje, toda compra e venda, tá, ao final do dia, no cartório, é transmitido à Receita Federal, né? Cada vez mais, né? E cada vez mais as coisas estão se entrelaçando e fechando. E agora, a questão de 3 semanas, inaugurou-se o sistema Sniper, que é um sistema nacional, tá? Então hoje, antigamente você tirava certidões locais, isso. Hoje, através de uma chave, o juiz ou as pessoas que podem acessar ao Sniper sabe aonde a pessoa tem imóvel em qualquer lugar do Brasil, sabe aonde ele tem execução de crédito a receber em qualquer lugar do Brasil. O Sniper veio para proteger o bom pagador, para proteger o credor, porque o credor está cansado de ganhar na justiça e não levar. Então temos muita novidade. Peço a você, corretor e corretora, amiga, amigo, para compartilhar esse vídeo e me ajudar no número de inscritos. Peço para você dar o seu like e peço também para você assinar o nosso canal. Corretor Esclarecido. Muito obrigado.